O pessoal vai começar a entrar aí na nossa live, nesta quarta-feira. O friozinho deu uma trégua pra gente. Ótimo, né? Deu pra dar uma tranquilizada. Agora estamos aí com uma temperatura super agradável agora esses dias. E aqui dando andamento realmente na nossa proposta das lives às quartas-feiras, né? Então, boa noite para quem já estiver entrando aí. Vão nos acompanhando. Nós estamos nos dois canais hoje, viu? Pela primeira vez estamos aí no Facebook, Paula Ferraz, e também no Instagram da Oficina do Cuidador. Então vai ser um bate-papo aí muito bacana. Gleice, dá uma entradinha aí também no seu Insta pra gente ir acompanhando aqui. Tá aqui. Maravilha. Tudo ok? Gente, vão dando boa noite aí pra gente, mandando um oizinho. Inclusive, nos deem um feedback se tá tudo ok com o áudio, com a imagem, tá bom? Vamos lá. Tudo certo aí, Marcelo? Boa noite, pessoal. Tudo ok? Vamos lá, vamos aguardando aí o pessoal entrando aqui na nossa live. Nós entramos aqui uns minutinhos antes, sim, né? Até mesmo para o pessoal ir participando. Muito bem. Boa noite. Joia. Vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quem é que já está aqui ao vivo com a gente. Estão mandando um oizinho aí, gente? Tudo certo, Marcelo? Sim? Então tá bom. Empresta um pouquinho o seu celular, Cleice, por favor. Joia! Oi, Amália! Boa noite, o Fernando! Fernando, que prazer você aqui com a gente! Vamos marcar aí um bate-papo juntos, hein? Vai ser tremendo! A Bruna nutricionista também, ó, as duas nutri nossas, hein? A Amália e a Bruna. Que joia, gente! Obrigada aí pela participação. Meninas, se programem, hein? Nós faremos uma live juntas também. Vai ser super bacana. Muito bem, deixa eu só ver aqui como é que está no Facebook a transmissão. Joia! Gente, vão mandando um oizinho aqui. Pessoal que está já ao vivo aqui com a gente no Face. A Mirella, boa noite, Mi! Aí, Marcelo, a Mirella está acompanhando a gente aqui. Muito bem, vamos vendo aqui os comentários. Vão mandando aqui, tá, gente? A gente acompanhando. Muito bem, e hoje estou aqui num formato diferente, né? As últimas lives eu estava fazendo sozinha, trazendo aí uns assuntos muito bacanas também. E agora nós faremos um outro formato e que vem para somar ainda mais, para agregar ainda mais. Então eu estarei trazendo os profissionais da equipe da Oficina do Cuidador. Então nós somos uma equipe bem ampla, né? E que realmente cada profissional realmente vem para agregar muito nos conhecimentos, nas informações, nas orientações e trazendo aí realmente muito conteúdo para vocês que acompanham as nossas redes sociais, tá? E então assim, participem, tragam suas dúvidas, pode me mandar, não precisa necessariamente ser aqui na live, mas surgiu às vezes alguma dúvida, ou assim, Paula, viu, aborda sobre tal tema, sobre tal assunto, contem com a gente, contem com a equipe da Oficina do Cuidador. Nós realmente queremos usar cada vez mais esses canais, né, das redes sociais, para alcançar realmente as pessoas, para a gente usar desse canal para ser uma rede de apoio realmente para as famílias que cuidam, para os cuidadores, de realmente, né, Gleice, a gente tem visto muito isso, essa carência de conhecimentos de quem lida com idosos, de quem cuida de pessoas. Então, realmente, a nossa principal intenção é isso, é colaborar com vocês na questão de informações e conhecimentos, tá bom? Vamos lá! Olha aqui a Terezinha Ferraz, boa noite, tia, maravilha, o pessoal tá entrando aqui, o pessoal aqui no Instagram também.
a Surê, a Denise, a Mariane Zambon. Boa noite, Mariane. Tudo bem? Que bom vocês aqui presentes com a gente. E hoje, né, o nosso tema é um tema muito bacana, um tema muito importante e que eu ouso até dizer que eu acho que é a base de tudo, né? É a base de tudo aí. Nós estaremos conversando com a Gleice, que é assistente social, que é expert realmente em conhecimentos realmente quando se trata de cuidar, quando se trata do amor, quando se trata da relação humana. É isso que a Gleice realmente vai trazer nessa noite. E o nosso tema hoje é a importância do afeto na relação do cuidar. Então, um tema aí que dá pra gente bater o papo a noite toda, né, Gleice? Ui, como? Tem bastante assunto aí pra gente poder desbravar. Exato. Então, assim, já são aqui 8 horas. Não sei se a gente dá mais uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Maravilha. A Janice! Oi, olha aí! Boa noite, Janice! Que bom você aqui com a gente. A Janice é uma referência para nós, né? Como? De cuidar. Exato, a Janice é uma referência. Nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas, né, Janice? E com certeza, viu? Você é uma referência de quem é uma profissional além, né? E que realmente com certeza, toda a sua experiência, né? Envolveu muito afeto. E com certeza, eu sempre falo, né? A gente sempre está cuidando, né, Gleice? A gente sempre está cuidando. Que joia. A Sandra Pereira, boa noite, mulheres lindas. Obrigada, Sandra. Lembra da Sandra? Sim, que fez o Sandra. curso com a gente. Que beleza. Obrigada, Sandra, pela presença. Vai participando aí com a gente, viu? Sabemos aí que você atua na área como cuidadora, né? E então partilhe também com a gente, às vezes, alguma dificuldade ou alguma experiência realmente nessa relação que o cuidar, a oportunidade de cuidar de alguém está realmente dentro de nós, né? Que é a troca do afeto, a troca do carinho, a troca do amor. Muito bem. Vamos lá então, gente. Eu vou dar andamento até pra gente cumprir aqui com o nosso horário, né? Dá uma boa noite. Aí, Gleice, dá uma boa noite pro pessoal aqui, ó. Boa noite, Davi, tudo bem? Que delícia! Alessandra Pachelli, a Juliana, que bom, Ju, você aqui com a gente, viu? A Juliana Frazili, a Marta Pedroso, boa noite, Marta. Maravilha, pessoal, vão interagindo aqui com a gente, tá bom? Então, só dando retomando, né, para quem está chegando agora, hoje a nossa live vai ser sobre a importância do afeto na relação do cuidar. E tem uma convidada ilustre, que é a Gleice Santana. A Gleice, ela é assistente social e uma amiga muito querida e que também compõe a Oficina do Cuidador. Então, alguém assim que vai bater um papo muito bacana com vocês, falando sobre o afeto. Como a gente estava comentando, né, Gleice? Sim. É a base de tudo quando a gente fala de cuidar de pessoas. É o afeto, é o carinho, o amor, o zelo, é a conexão entre as pessoas humanas, entre os corações. É o que qualifica tudo. Exato. Então, né? Fique à vontade. Vamos lá. Paula, obrigada pelo convite, né? Amiga querida de tantos anos, e a gente poder estar aqui nesse momento hoje conversando sobre um assunto que de verdade eu ouso, né? Estou tendo a ousadia de falar, porque é algo tão singelo, tão relevante, tão importante. Mas eu ouso desbravar um pouquinho do que isso significa, porque eu experimento isso na minha vida, né? Então eu realmente só consigo falar sobre isso porque eu experimento em mim primeiro, né? Eu acho que quando a gente experimenta, a gente tem um pouquinho mais de propriedade para compartilhar aquilo que faz bem para mim. Então vamos lá, se faz bem para mim, pode fazer bem para outras pessoas também. Se me afeta, pode afetar o outro. Sim. E aí a gente pode começar a entender realmente o significado da palavra afeto. E é nessa linha que nós vamos estar conversando aqui nessa noite, gente. A intenção realmente é impactar. A gente sempre aprende,
né? É sempre uma troca. Nós que estamos do lado de cada câmera, a gente também aprende muito quando a gente aborda algum assunto aqui para vocês, porque as fichas sempre caem, né? As conexões, elas sempre acontecem. E é isso que a gente quer levar para vocês, tá bom? Exato. Pessoal, boa noite, né? Que delícia poder estar aqui com vocês e a gente poder experimentar um pouco. Eu sempre gosto muito de falar que todo encontro ele é de fato existencial. Por que ele é existencial? Porque ele é único, né? Então, se estamos aqui, de fato, hoje, é porque nesse exato momento o que nós formos compartilhar e experimentar e experienciar vai ser único hoje. Então, de fato, esse encontro é existencial por esse motivo. E quando a gente fala em encontro existencial, a gente fala daquilo que realmente traz sentido. Então, quando a gente vai falar de afeto, eu penso que é quando a gente, de fato, traz para dentro de nós o que essa palavra pode reverberar na vida das pessoas. Mas antes de reverberar na vida das pessoas, temos que reverberar na nossa própria vida. E o afeto vem do verbo afetar, né? Então, a gente geralmente tende a trabalhar a etimologia da palavra naquela raiz do afeto, disposição para amar, né? Disposição de carinho, de cuidado, a admiração, o zelo. Mas quando a gente tira os óculos, né? A gente consegue tentar ver além, para além do que de fato isso significa, e a gente se deixa afetar pelo afeto, então o sentido do afeto muda. Então a gente consegue experimentar o cuidado a partir daquilo que me afetou. Então eu vou conseguir passar para o outro o que de fato foi efetivo em mim, no afetar. E quando a gente para elaborar sobre isso, para a gente poder discorrer um pouquinho, eu vou tomar a liberdade de ler uma frase de um escritor de um livro que eu gosto muito, que chama Consciência de Si, Lois Lavelle, e ele diz o seguinte: de todas as formas de verdade que se revelam a nós, a que é verdadeiramente nossa, que nos descobre tal como somos, é tão única e tão pessoal que mal ousamos dizer ela que jamais conseguimos comunicá-la de fato. Realmente, o que é a intimidade? Que a intimidade mais profunda é também a intimidade mais fechada. No entanto, os homens que são incapazes de qualquer intimidade verdadeira consigo mesmo, são também incapazes na relação com o outro. Uau! Então, vamos entender o que é essa intimidade com a gente. Quando a gente se olha, quando a gente se percebe, o que a gente vê? Quando a gente entende realmente e traz para a consciência, porque a nossa vida é muito agitada, né? A gente tem um movimento muito acelerado. Eu penso que ultimamente as coisas estão acontecendo de forma extremamente irracional. As pessoas aceleram os áudios do WhatsApp, as pessoas aceleram os vídeos, as pessoas não têm paciência de ler um texto, porque a nossa vida, né, ela vai tomando um rumo de deixar de perceber pequenos detalhes. E muitas vezes a gente deixa de afetar o outro porque a gente passa depressa demais. Atropela. Exato. Né? Atropela. E essa questão, né, Gleice, vai justamente de encontro com o papel de quem presta os cuidados para alguém, seja o cuidador profissional ou cuidador familiar.
essa intimidade, né, eu sempre falo isso, ela é uma construção. Exato. Mas a partir do momento que a gente se vê ali na condição realmente de precisar, né, ou é o nosso local ocupacional, né, a gente vai estar trabalhando com isso. Então assim, quando a gente fala assim, bom, então eu preciso estreitar esse elo com essa pessoa, eu preciso estreitar a minha intimidade, é uma construção. E é um processo, e não é do dia para a noite. Não. Né? Só que para isso também tem que haver uma intimidade consigo mesmo. Né? Então, quando a gente começa a participar do processo com a gente, e a ter o zelo e o cuidado com a gente, a relação com o outro, ela se torna leve. As pessoas estão num... E a gente, né, eu acho que todos nós, a gente pode se incorporar aí nesse coletivo todo. Estão acostumados a ser muito reativos, né? Então, sempre estamos na defesa, sempre quando alguém precisa dizer algo, ou quando aquele que a gente cuida tem uma reação contrária àquilo que a gente espera, né? Aí como a gente reage? A gente reage de fato. Então, a gente somos seres humanos, não é? Acabamos sendo mais reativos e menos receptivos. E tá aí a diferença, né? Quando a gente começa a passar pelo processo de dissociar realmente o que está acontecendo e filtrar. Então, a gente passa por isso quando a gente se compreende e passa a ter a percepção de que a nossa consciência e a forma como nós tomamos as nossas decisões e fazemos as nossas escolhas, elas devem partir também pela forma como a gente olha para o outro. Eu disse no início que a gente está aqui hoje, todo mundo conversando, interagindo, né, nesse bate-papo leve. Quero levar realmente leveza nessa conversa, né, Paulinha? Essa é a nossa proposta, né? Porque o que esse movimento traz? Ele traz a necessidade de trazermos as pessoas para nós de forma única. Então, estabelecer um encontro existencial, como eu disse no início, que é o que estamos fazendo aqui hoje, né? Entre nós, com as pessoas que estão aqui participando da live, mas a pessoa com a qual a gente cuida, a gente lembra de estabelecer um encontro existencial com ela, porque esse existencial é único. Aquele dia que eu estou com aquela pessoa é único, ele não vai acontecer de novo. Então, como eu crio a relação profunda com essa pessoa, com menos reatividade, né? E a gente acaba sendo mais assertivo quando a gente constrói e tira o óculos do julgamento, né? Então, de compreender que aquela pessoa que a gente cuida é alguém que está ali permanecendo. Então, em que momento a gente estabelece com ela a empatia de se colocar no lugar, né? De realmente compreender. Olha, eu estou aqui com você, no toque, a pessoa perceber que você realmente está lá. E não está lá cuidando e mexendo no celular, né? Ou está lá cuidando, pensando em outra coisa, gravando um áudio. Quando eu estou com o outro, eu devo estar de fato com ele. Não importa quem seja. É muito difícil, você não sabe o que eu já passei, né? Foi muito... A gente teve muitas coisas complicadas durante a vida e agora eu tenho que cuidar. A gente pode transformar esse momento difícil num triunfo, se a gente quiser. A decisão ela é nossa. Eu diria até em uma oportunidade de resgate, né? Quando a gente trata do cuidador familiar, por exemplo, às vezes é uma oportunidade realmente de ressignificar aquela relação. Sim. Seja pai com filho, seja avô com neto, enfim, né? Independente
dos níveis, né, do grau de parentesco, mas sem sombra de dúvida é uma oportunidade. E que se não haver esse olhar, né, Gleice, fica pesado. Sim. Fica pesado. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. A gente sempre fala isso nos nossos cursos, nos nossos encontros, nas nossas palestras. O cuidar exige muita sabedoria, muita paciência, muita resiliência. Mas quando a gente busca todos esses pilares e quando a gente busca conhecimentos, né, que é através disso, desses encontros que a gente está oferecendo para vocês, quando a gente busca conhecimentos teóricos mesmo, né, às vezes compreender uma doença, por exemplo, né, um diagnóstico do seu familiar ali, um diagnóstico de demência, de Alzheimer, que nós sabemos que é uma das patologias mais desafiadoras de lidarmos. Quando a gente entende o mecanismo e o processo que vai estar por vir, e árduo, por sinal, a relação tende a ficar mais leve. E aí a gente consegue conectar, a gente consegue ter essa empatia, né, Gleice? Esse olhar realmente de afeto que vai de encontro com o que você está trazendo. E realmente, assim, é um processo, né? Geralmente a gente tem o hábito de pensar, nossa, mas o que a vida está esperando de mim? Né? Nossa, o que a vida quer? Meu Deus, a vida não vai me responder, né? A vida não vai me falar o que eu tenho que fazer. Não, nós estamos aqui, nós temos que responder à vida, porque a vida já é a própria vida, nós estamos aqui. Então, como nós vamos responder a ela a partir daquilo que somos? O caminho do sentido dentro de uma relação do cuidado, ela se estabelece quando a gente sai de nós, né, e vai para além. Então, o caminho do sentido, ele não é egoísta, né? O caminho do sentido é fora de mim. Em quem eu me transformo quando eu decido olhar para o outro e cuidar do outro? Em quem eu me transformo quando eu estou naquela relação e quando eu estou naquele diálogo, naquela conversa, não importa quem seja a pessoa. A gente precisa parar para pensar que quando nós olhamos para a gente dentro do processo de autocuidado até, né? E o autocuidado, a gente precisa lembrar, não é apenas estético, né? Não, é o autocuidado como um todo, é parar para ter a sua percepção de si mesmo. Ah, Gleice, é muito difícil. Gente, não é fácil, é um processo gradativo. Estamos todos juntos nessa, no mesmo processo. Somos seres humanos e estamos em constante evolução. E essa é a busca, né, que a gente precisa ter diariamente. Eu gosto muito de uma reflexão, né? Eu sempre converso com algumas pessoas e eu sempre questiono, né? Quando a gente para pensar, pensa aí, 5 coisas que você mais ama. Vamos todo mundo pensar aí, né? Isso. 5 coisas que vocês mais amam. Conseguem nomear aí, né, nos dedos de uma mão? Consegue, Paulinha? As 5 coisas que você mais ama. Pode ter mais, mas você consegue nomear? Possível. É possível, a claro. gente sabe o que de fato move a gente, né? Dá um sentido de vida. Agora, nessas 5 coisas que vocês pensaram que é aquilo que vocês mais amam, aonde está o nome de vocês mesmos? Uau! Alguém lembrou? Todo mundo, com certeza, colocou pessoas, coisas, projetos, Animais. Alguém lembrou? Se alguém lembrou, eu quero que marque aqui, porque Isso. vai ganhar 5 estrelinhas. Exato. Escrevam aqui, gente. Se alguém Aqui, ó. lembrou, eu Legal. quero que fale, porque assim, a gente tá tão acelerado que a gente não lembra de se amar. A gente esquece que a gente Esquecemos de nós mesmos, né? não conseguiu lembrar de nós. Meu Deus, pera, né? Como que a gente vai alinhar isso? Dá pra fazer a pergunta de novo? Né, gente? O que vocês acham? Vamos lá. E a gente precisa sempre colocar no primeiro dedo, né, da mão.
Porque se a gente tem dificuldade de olhar, né, dentro desse processo, é aí que a gente tenta fugir daquilo que nos é frágil. E por que eu falo tanto dessa questão de autopercepção? Porque nós temos as nossas fragilidades. E se a gente reconhece as nossas fragilidades, a gente também vai ter disponibilidade para compreender a fragilidade daquele que a gente está cuidando. Tremendo, hein, gente? Tremendo. Olha, eu gostaria que vocês interagissem aqui com a gente, façam às vezes alguma colocação, como é que, inclusive escrevam aqui como é que foi essa experiência em cima do que a Gleice colocou aqui, hein? Escrevam aqui pra mim. Eu preciso de um... Eu não estou conseguindo mudar aqui. De um Face. Só para eu ver as colocações. O Face. Você quer um Face? Joia, só para eu ler aqui. Vamos ver aqui o pessoal aqui participando. Olha aqui, ó, Marcelino Borges, boa noite, Gleice. Boa noite, Marcelino. Olha, tá de longe acompanhando. Que bacana. A Célia Souza, a Eliane Facchini, a Luciana Frazilli. Oi, Lu. Oi, meninas, boa noite. Que bom vocês aqui, viu? A dona Cecília Carvalho, boa noite. A dona Lourdes. Maravilha, gente. Olha só, escrevam aqui. Coloquem aqui pra gente, tá? Se vocês fizeram essa dinâmica aí, se vocês interagiram, se vocês fizeram uma autorreflexão aí, inclusive do pós, né? Do pós. Isso daí é muito valioso. Tá bom? Muito bem. E aí, quando a gente passa pelo processo, né, de fato, olharmos para as nossas fragilidades, a compreensão da fragilidade do outro muda. E aí a gente passa a sair da nossa qualificação de julgadores, né? Porque enquanto seres humanos nós temos essa percepção falha, rápida, acelerada, né, da vida real, hoje como ela é, de querer julgar o tempo todo, ou de encontrar um culpado para algo o tempo todo, ou achar que alguém é o responsável, sem passar pelo nosso filtro, né? Então, eu gosto muito também de uma reflexão que fala assim, qual é a minha responsabilidade naquilo que eu me queixo? Porque é fácil a gente se queixar do outro ou da ação do outro, dentro da relação, principalmente ali, né, do trabalho, porque a gente sabe que o cuidar exige mais do que afeto, mais do que cuidado, amor. O cuidar exige uma disposição interna. Exige, poxa, eu posso não ter coragem, mas se eu tiver disponibilidade, é possível. Pode dar certo. Como eu digo, para cuidar de alguém, a gente tem que ter interesse nesse alguém. A partir daí, sim, a gente vai conseguir construir essas pontes, né, Gleice? E aí que a gente consegue afetar o outro. Sim. Então, a forma como nós afetamos o outro é a partir daquilo que a gente escolhe ser pra gente mesmo. Então, o falar do afeto, a gente não pode mais lembrar da palavra afeto como algo superficial, como algo, corriqueiro, é tão afetiva, né? Olha, ele é tão afetuoso, ok, ele é afetuoso, eu sou afetuosa, então eu estou afetando de fato a vida daquela outra pessoa, e aquela pessoa também está me afetando nessa relação. Então, a relação, por mais complexa que ela seja, a gente precisa passar pelo processo da humildade da compreensão. Nossa, Gleice, que coisa mais estranha, a humildade na compreensão. Humildade vem do quê? De humus. Né? Vem do latim, humus. Humus é o quê? É o processo que vai fertilizar, que vai semear, o que vai ajudar a florescer. Então,
quando estamos dispostos e abertos ao processo de florescer, de semear, o afeto vem realmente acontecer com sentido. Uau. E se, né, situações que a gente escuta muito, uns depoimentos às vezes de cuidadores, sejam os cuidadores profissionais e também os desafios, depois a gente entra nos desafios das dinâmicas familiares, mas e quando aquela pessoa que você está cuidando, né, que aquele cuidador, aquela cuidadora está cuidando, ela não expressa nada de afeto, né? Nós sabemos sim o quão difícil que fica para o cuidador que adentra uma casa, que chega no momento mais delicado, né, Gleice? Quando a gente precisa que alguém cuide de nós, acho que todo mundo aqui já teve algum período doente, ou às vezes alguém está doente, né? E quão frágil nós ficamos. Quão frágil nós ficamos. Eu falo assim que eu tive uma experiência recente, 2 seguidas, que foi pegar dengue e na toada peguei Covid e assim, fazia anos que eu não ficava doente e o quão frágil que nós ficamos, o quão susceptíveis. E aí a gente se vê ali dependendo de pessoas que, principalmente quando eu peguei a dengue, que eu fiquei numa fraqueza absurda, eu não tinha forças para pegar água. Então a gente se vê ali naquela condição, né? E aí a gente precisa sim de alguém que nos dê o afeto, mas a gente também recebe, penso eu, que às vezes na mesma proporção. E o que a gente vê muito, às vezes são relatos de cuidadores, que em relações difíceis, né? Porque a pessoa ela não aceita ser cuidada, a pessoa ela não aceita aquela debilidade, aquele diagnóstico. E aí a relação fica muito mais difícil, né? Eu já vi situações da pessoa mandar embora a cuidadora, ela precisa da cuidadora e ela falar que não e saia da minha casa e fica uma relação muito difícil. Mas por quê? Penso eu, né, Gleice, faça depois suas colocações em cima. Aquela pessoa, com certeza ela teve uma história muito difícil e às vezes não teve nem a oportunidade de receber o afeto, de explorar o afeto, né? De ir a fundo nesse sentimento, né? E realmente, né, é bem complicado quando ocorre esses momentos aí, né? Esses entraves. Porque quando há a decisão de ser cuidador, enquanto profissão, vamos pensar primeiramente enquanto profissão. Quando escolhe-se a profissão cuidador, a gente de fato, o próprio nome diz, né? Dispor de cuidados, né? Oferecer cuidado, oferecer proteção, oferecer um suporte, um subsídio para aquela família que está ali, né? Aguardando, poxa, eu preciso que alguém olhe para ele porque para mim tá difícil sozinho. Então, quando vem o cuidador e oferece, né, esse sentido de relação de cuidado efetivo, para a família que contrata o profissional cuidador, ele praticamente entra naquele, como uma pessoa que já está num nível de pertencimento daquele núcleo familiar. Porque faz muita diferença. Nós tivemos várias experiências, né, Paulinha, assim, nesse decorrer, né, de curso, de muitos cuidadores que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas e que fazem até hoje. Por quê? Dispõem de afeto. Gente, não existe qualquer possibilidade de se estabelecer um vínculo de cuidado se não passar pela sensibilidade aguçada de percepção de quem é aquela pessoa que está lá. Nós nascemos, a partir do dia que a gente nasce, nós estamos morrendo. É fato. Nascemos e começamos a morrer. A gente vai tendo um dia a menos de vida. E aí, o que estamos fazendo com isso? Em quem eu me transformo quando eu decido cuidar daquela pessoa, oferecendo o melhor que eu tenho?
eu não tenho nada para oferecer, eu estou quebrada, eu estou machucada, eu estou dolorida, eu estou sem forças. Busque o exercício de sair de si e colocar naquela pessoa todo o bem que existe em você, porque todos nós temos isso. E quando a gente coloca todo o bem que está ali, né, para aquela pessoa que está sendo cuidada, a gente aprende. Gente, o ser humano, ele é a melhor escola que nós podemos ter diariamente. Em especial aqueles que a gente cuida. Eles são a escola mais incrível de vida que podemos ter. Por quê? A cada diálogo, a cada conversa, a cada toque, a cada olhar, se a gente deixa aguçar a nossa percepção de sensibilidade, a gente não sai o mesmo. A gente não sai. A gente tem que aprender a desacelerar, sair do campo raso da superfície e aprofundar no nosso trabalho, no nosso cuidado, no nosso dispor de cuidado. Gleice, é cuidador familiar, não dou conta, né? O núcleo familiar aí, cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas possíveis disfuncionalidades e a gente sabe que não é fácil. Família, né? Então, não existe família perfeita. E a construção do afeto, logo como a Paula disse no início, da construção de vínculo, ele é algo que é construído de forma gradativa. Minha mãe nunca cuidou de mim, meu pai nunca teve presente, sempre foi muito difícil com a minha família e agora ele está, né, numa situação que precisa de cuidado. Eu não consigo. Gente, não estamos aqui para julgar, porque a gente sabe o quanto é difícil, cada um sabe as suas dores, né? Cada um sabe das suas dores, das suas dificuldades. Aí entra novamente o cuidador, a profissão do cuidador, né? Quando o familiar não consegue exercer, existe a possibilidade de trazer alguém que possa fazer isso por você. Agora, se não houver condições de contratar um cuidador, como eu vou estabelecer essa relação de cuidado de alguém que foi tão difícil para mim? Talvez olhar para aquele contexto e trazer a verdadeira responsabilidade de ser livre de fato. Mas como assim a responsabilidade de ser livre de fato? Eu só sou livre de fato quando eu tenho a coragem de tomar decisões ou quando eu me disponho a tomar decisões às quais eu não tenho coragem. Custe, às vezes, o preço que custar, né? Exatamente. E assim, o que eu acho, né, pertinente também fazer uma colocação é que quando nas relações familiares, né, existe essa dificuldade em cuidar, né, mediante a história. Da história daquela relação com o pai, a história daquela relação com a mãe, né? Vamos usar pai e mãe aí. Não se culpem também. Né? Porque assim, se realmente assim, ficar olhando para aquela situação, e por vezes são momentos que a gente tem que agir. Tem que ir em frente, de alguma maneira tem que prestar aqueles cuidados. Sejam esses cuidados diretos ou indiretamente. Tá? Então assim, às vezes num primeiro momento fala assim, como assim? Me abandonou, faz 20 anos que eu não tenho contato, e eu sou a única filha, e agora eu soube que ele adoeceu, e o conselho do idoso me acionou. Como assim? Eu vou ter que cuidar dele, eu vou ter que dar banho nele. Ou aquela mãe que me abandonou e agora está precisando. Então assim, as histórias, os cenários, a gente pode citar inúmeros. Né? E realmente, às vezes, num primeiro momento, Não é fácil. É acionar realmente uma rede de apoio. E aí sim entram os cuidadores. E a gente torce muito para que nessas situações mais desafiadoras, esse cuidador tenha tamanha sensibilidade, tamanha responsabilidade da onde ele está adentrando.
num momento delicadíssimo de uma família, na maior das intimidades, que é na casa de alguém, no momento frágil de alguém. E que por vezes esse cuidador, ele tem tudo para ser um elo do afeto. Olha só que interessante, eu já ouvi vários depoimentos disso, da cuidadora conseguir estabelecer, lógico gente, isso é com o tempo, né? Não é bater varinha, né? Mas dos filhos, da filha, ir tendo um olhar diferenciado. E digo mais, até daquele idoso ter a oportunidade de expressar o que ele sente. Imagina só, a gente já ouviu isso, do idoso, ele criar um elo tão bacana, tão positivo, tão de afetividade com quem cuida dele ali de maneira profissional, maior do que a relação que ele tem ali com o filho, com a filha. E isso é maravilhoso, porque às vezes essa pessoa está ali com seus 80 e poucos anos, seus 90 anos, ele está tendo a oportunidade de se sentir de verdade acolhido, amado, e de também fazer essa troca, né? Não cabem julgamentos, como a Gleice colocou, não cabem julgamentos. Na história familiar a gente tem se deparado cada vez mais com isso, com essa realidade. Sim. E a gente está tendo que tomar muito mais cuidado em conversas, em colocações, em citações, em orientações, porque realmente, gente, do lado de lá existe aquela história, existe a história de quem pertence àquela história. Então, assim, aos cuidadores que estão nos assistindo, tenham esse cuidado, muito cuidado em colocações, em posicionamentos e às vezes em julgamentos, porque tem que ter esse olhar diferenciado, né? Precisa, né? Precisa. E às vezes, é o que você falou, quando o profissional ele se vê ali naquela condição, foi contratado e tal, é dele ver qual é o meu papel naquele momento, naquela casa, né? Naquela relação de cuidar daquela pessoa. O que a vida está querendo mostrar? Porque a gente aprende a cada encontro nosso, a cada relação interpessoal. É uma oportunidade de crescer, exatamente. Né? Eu, na minha atuação como fisioterapeuta, só trabalho a domicílio e eu vivo muito isso, né? Eu já vivo a intimidade nas casas das famílias, né? Então já é uma relação muito íntima realmente. Trabalho com pacientes com demências avançadas, mas as trocas que eu tenho, até essa semana mesmo, eu até fiz uma postagem que foi uma conexão tão bonita que eu tive com uma paciente minha. Ela não sabe mais quem eu sou, mas ela já teve, né, um momento em que ela me reconhecia e aquilo ficou registrado em algum lugarzinho lá do cérebro dela, mas mais que isso, ficou registrado no coração, da mesma maneira que ela também está registrada no meu coração, né? E então quando a gente se olha, ou às vezes é no tom da voz, ou é no toque, eu sei que ela me reconhece, eu sei que ela me identifica, né? E aí os corações se alegram. Mas a gente tem que ter essa responsabilidade, a gente tem que ter essa abertura realmente, né? Em quem a gente se transforma todos os dias. Né? A gente, essas pessoas, né, que precisam dos nossos cuidados, elas tendem a nos ensinar diariamente como a gente pode responder à vida. Nós temos que responder à vida. Não é a vida que tem que falar pra gente o que a gente tem que fazer. Né? Nós temos que responder à vida. Então, assim, nesse processo, né, árduo de relação, de histórias, de família, de vínculos fragilizados, né, que temos aí muitos, o que é importante a gente olhar? Se reconhecer enquanto raiz. Eu faço parte dessa família. Eu faço parte dessa história. Eu tenho o meu lugar aqui, né? Com esse núcleo familiar que hoje precisa de mim, independente do que aconteceu, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Sou eu que decido, né? Então é um momento talvez que a vida nos convoca a tomar decisão. O
que eu vou fazer a partir de agora, né? Eu preciso fazer como fizeram comigo? Ou agora eu posso ressignificar todo o meu processo? Agora eu posso reordenar e lembrar o que me trouxe a vida. O que me trouxe a vida não foi o abandono do pai, ou a ausência do pai, ou da mãe, né, ou toda a negligência, ou não cuidado deles, né, durante a infância, adolescência, enfim, cada um sabe em que momento isso pegou. Mas o que me trouxe a vida foi aquela pessoa que estava em estado de luz naquele momento. Porque concedeu a vida de alguém. A sua, a minha. Então, se a gente tira o óculos, a gente precisa fazer o exercício de ir para além. E com essa vida acelerada, a gente não consegue parar para respirar e compreender como isso pode transformar o pior da minha vida num triunfo. Vou indicar um livro, eu falo sempre desse livro, eu falo sempre dele, eu acho que todo mundo tinha que ler, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro, ele assim, realmente, eu dou de presente para as pessoas. Eu acho que todo mundo tinha que ter a experiência de participar da narrativa do Viktor. Em Busca do Sentido? Tô colocando aqui pro pessoal, viu, gente? Vou escrever aqui para vocês. Sim, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. O Viktor, ele foi um neuropsiquiatra, né? Um médico judeu, de origem, né, judaica, e viveu na Alemanha. E ele foi um preso, né? Ele foi um preso na época do nazismo. Ele passou por 4 campos de concentração nazista e saiu vivo. E ele escreveu esse livro, essa narrativa, em 9 dias. Uau. Ele saiu vivo, mal de saúde, tifo, né, desnutrição, tudo de ruim que ele podia experimentar, ele experimentou nos campos de concentração. Ele viu, né, a sua família sendo morta, a esposa que ele amava sendo morta, grávida, né, em câmaras de gás. Ele perdeu todas as pessoas que ele amava. Ele viu pessoas com as quais ele construiu vínculo e relação ali, interpessoal, morrerem. E ele narra isso, né? E é algo muito incrível. Vocês vão ler rapidinho. Quem gosta de ler, assim, é incrível. E ele narra todo esse processo e é um aprendizado, de fato, do sentido daquilo que o outro pode representar para nós, independente de quem ele seja. Então, ele trazia ali, né, uma analogia assim, bem importante, quando ele estava lá nos campos de concentração, que ele não comia e tinha sede, mas ele fazia um combinado com ele mesmo. Hoje eu vou permanecer. Por hoje eu vou permanecer viva. Uau. É decisão. E ele tinha a percepção daquelas pessoas quando se afastavam, pegavam um cigarro e ia fumar. Ele já tinha aquela coisa, né? Tá desistindo da vida. Mas eu tô aqui, eu tô vivo. E ele usava várias formas de se manter vivo. E ele se manteve vivo. Morreu idoso, né? Participando de vários congressos, incrível, contando a experiência dele. Vale muito a pena ler. E esse processo de relação com o outro, né? Então, ali no afeto, no cuidado com o outro, eu escolhi hoje permanecer com você. Hoje eu escolhi estar com você. Eu uso o Frankl para tudo. Quem me segue vê assim, nossa, mas só posta Frankl. Gente, ele é maravilhoso. Eu queria ter tido a oportunidade de conhecer esse homem. Porque a gente precisa ter uma referência, a gente precisa olhar para aquilo que é belo para a gente aguçar a nossa sensibilidade. O belo está no simples. O belo está aqui,
na nossa relação, na amizade que a gente constrói, no olhar no olho e falar assim, tamo junto, não importa, não importa. A hora que eu acordo, né, a gente sabe, eu sempre pontuo isso, a gente só tem duas certezas. O dia que a gente nasceu, né, que é o nosso aniversário. Sim. E que a gente está vivo hoje, e que a gente vai morrer. A gente sabe que hoje a gente está aqui e que um dia a gente vai morrer. Entre o dia que a gente nasceu e o dia que a gente vai morrer, o que você vai resolver fazer? O que eu vou fazer nesse tempo? O que a gente resolve ser, né? Para o outro. Para o outro. Enquanto a gente ficar buscando uma satisfação própria o tempo todo, buscar sempre a gente tá bem, porque eu não gosto de me frustrar, ou acontece uma situação que eu me chateio. Gente, as situações, elas ocorrem como uma forma de realmente a gente poder desfrutar daquilo que faz sentido. Porque, pensa só, tem um contozinho que fala do monge, e o servo fala assim, nossa, mestre, como assim, né? Você já experimentou como que você ficaria se alguém não fizesse aquilo que você quer? Ou se você ficasse muito chateado com aquilo que o outro fez para você? O monge simplesmente respondeu assim, então, eu não me chateio com ninguém, simplesmente porque eu não espero nada de ninguém. É simples. Se eu estou instalado na minha realidade, de se dispor para além de mim mesma, sair de um movimento somente meu, gente, a gente transcende, né? É um processo que vai para além. Então, cada ação permite que a gente repense e reflita sobre aquilo que a gente é. E a nossa sensibilidade, ela vai aguçando a partir dessas relações. E não deixa de ser, né, uma relação de doação. A gente se doa quando a gente cuida de alguém. Né? E por vezes, quando nós, na posição de cuidador familiar, nos vemos sobrecarregados, sim, cansados, pressionados, mas é importante ressignificar realmente, ou tentar ressignificar. Né? Às vezes pode ser até um esforço, realmente. Né? Vocês que estão aí acompanhando a gente, que estão nessa posição hoje de cuidador, cuidadora familiar, fala assim, nossa, mas está muito difícil, mas está muito pesado. Mas às vezes tem que passar a viver assim, o hoje, é a oportunidade do hoje, de eu ser melhor para mim e eu levar também o melhor para o outro. E aí quando a gente consegue fazer esse mecanismo de viver realmente o bem maior, as coisas ficam mais leves. Sim. Ficam mais leves. Sim. Frank, eu falava, né? Até o final desse dia, encontrei. Até o final desse dia, não vou morrer, eu vou permanecer. É um trato comigo mesmo. Reclamar e depreciar reclamar é depreciar qualquer possibilidade criativa de percepção do bem. Então, quando a gente entra num movimento só de reclamação, a gente deprecia a oportunidade de fazer o bem ou de perceber o bem. Né? Quando o outro não está num bom dia, seja aquele que a gente está cuidando, seja em qualquer relação, aquilo é do outro. Então, não tem por que me afetar. Se eu estou em dia com o meu posicionamento de afeto comigo, eu estarei em dia com o afeto ao outro, independente de quem ele seja, do que ele faça e de como ele responda. Né? E eu penso que isso seja um trabalho de consciência diário. Né? Essa questão do autoconhecimento, de conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos roupantes, né, Gleice?
é uma busca diária. E todos estamos aí nesse mesmo barco, né? Nesse mesmo desafio de viver. Nesse mesmo, eu até falo assim, gente, o viver é para os fortes. A vida é para os fortes, né? Porque assim, a cada dia é um desafio, a cada situação, e realmente buscar, fazer esse movimento assim, olha, o que me pertence, o que está dentro do meu controle é isso. O que pertence ao outro, o que é a decisão do outro, o que é pensamento do outro, fala do outro, é do outro. Uma vez que a gente tem assim a autorresponsabilidade da nossa postura diante da vida, diante das situações, e aí a gente tenta ao máximo, né, viver, fazer da melhor maneira as nossas condutas, aí a gente fica com a consciência tranquila do que a gente está fazendo, do que a gente está levando pro outro e levando inclusive aí na relação de cuidar, né? E maravilha, Gleice, olha, só tô de olho aqui na hora, gente, que o tempo passa muito rápido. Eu só quero fazer aqui uma colocação muito bacana, né, na hora do desafio lá que você fez, né, do autoconhecimento, onde a gente se coloca nessa condição, né, das coisas mais importantes. A Janice, ela colocou assim, né, que foi desafiador, principalmente quando eu tive que pensar em que posição eu estou. Mas que bacana, né? Que bacana que colocou para pensar. Exato. Reflita essa todo noite. Todo dia. Para que tenhamos um sono profundo e reparador. Exato. Vamos pensar nisso, né? Em como a gente se coloca. E por vezes, às vezes a gente perde o nosso lugar. Perde assim, mas peraí, parece que eu não estou no lugar certo, eu não estou executando meu papel né, na posição correta. E ressignifica, e reflete e reordena a situação. E olha só, a Larissa Sampaio colocou assim, olá, sou assistente social, trabalho no Centro Dia, estou gostando muito da oficina. Obrigada, viu, Larissa? Colega de profissão, desafia a nossa profissão, né, Larissa? Muito bom. Eu gosto muito de falar sobre essa questão da responsabilidade, né, quando a gente cuida, porque a gente precisa parar de pensar essa responsabilidade do cuidado como um peso. Não é peso, né? É um ato de amor. A responsabilidade é um ato de amor. É isso que qualifica. E esse é o nosso compromisso, né? De qualificar os atos com amor, de qualificar tudo que a gente faz com amor, né? Os bons se cansam. A gente sabe. Os bons se cansam, mas se eles colocam sentido naquilo que faz, o cansaço, ele não sufoca. A gente precisa entrar no movimento para que a gente não se perca, né, nos afazeres, de forma que a gente grita, e aí ecoa só os nossos gritos, né? Fica o eco dos nossos gritos, para a gente apagar incêndio, fazer várias coisas. E aí, quanto mais eu grito, menos eu sou ouvida e menos eu me ouço. Não adianta querer espernear as angústias, né? Porque a gente acalma elas dentro do nosso silêncio. Então, até vai de encontro da importância do cuidador, seja ele familiar, seja ele cuidador profissional, a importância do autocuidado, a importância do descansar, né? Eu tenho refletido muito sobre isso e explorado isso também, né? Que as pessoas falam assim, eu tô estressada, tô esgotada, tal. Eu falo assim, eu tô desmotivada. É uma autorreflexão que eu também faço, porque assim, quando a gente está cansado, a gente tem que descansar, né? Então faz uma pausa, organiza a agenda. Tô no processo, viu, Gleice? Mas faz essa pausa e descansa. Agora, quando a gente está desmotivado, estressado, isso está tomando uma proporção muito grande, as coisas começam a perder brilho. Sim. Né? Aí já está um pouco mais grave a coisa. Fala assim, tá, mas você perdeu o brilho nessa profissão sua? O que aconteceu? Pode acontecer também. Fala assim, não estou me encontrando mais nisso. Eu falo que a gente passa a maioria do nosso tempo de vida no trabalho. Então, se a gente não tiver brilho nos olhos, se a gente não tiver prazer, se a gente não fizer com que aquele dia a dia seja o mais harmonioso possível, realmente nós vamos adoecer.
emocionalmente, Sim. adoecer fisicamente, né? E aí a gente já sabe que é ladeira abaixo, realmente. E a vida tem esse processo de transitoriedade, né? Então, eu falo assim, que quanto mais a gente se gasta, mais a gente se realiza no sentido, desde que quando a gente toma a decisão de colocar o coração naquilo que a gente tem que executar, sejam as tarefas mais simples como as mais complexas, a gente lembrar que nós estamos forjando o nosso caráter. Uau, Então, é isso. que a gente, assim, se gaste com sentido, né? Que a gente se ouse a fazer perguntas. O que eu entrego ao mundo como um dom hoje? O que você entrega ao mundo como um dom hoje? Já parou para pensar? Não importa a sua profissão, não importa se é cuidador nesse momento. Qual o meu legado, né? Qual a lembrança? Porque nós vamos passar, né, gente? Como a Gleice falou aí, nós estamos aqui, é uma oportunidade. O dia a dia nosso é uma oportunidade. Não só... Mas, claro, né, a pandemia, ela startou muito isso, né? De que a morte chegou aqui no cangote de todos nós. E para quem teve esse olhar para a vida, aproveitou essa oportunidade e ressignificou o viver. Então, assim, o nosso dia a dia aqui é um sopro, realmente. E a partir do momento aí que nós temos esse olhar, né, Gleice, a gente valoriza o dia a dia e a busca realmente por ser alguém melhor, por realmente escrever uma história, por deixar um legado. E, gente, não precisa ser legado para o mundo, não. Né? Que seja legado no coração de uma pessoa, no coração daquele senhorzinho que você está cuidando. Tenho certeza que todo mundo tem a quem olhar, tem alguém de referência, né? A gente é referência para alguém? Como que é esse processo? Né? Então, o amor, ele qualifica os atos. Então, esse nosso processo de se entregar, ele é algo que tem que vir como uma realização. Então, quando eu me entrego, eu não me entrego em favor do outro. Eu entrego para me realizar enquanto pessoa. Sim. E é isso. É muito nobre. Eu penso que, apesar dos pesares, a gente vai se tornando cada vez mais nobre. Os ganhos para o nosso humano são tremendos. Olha aqui que bacana, né? Tem muita gente participando, viu, gente? Boa noite para todo mundo aí. Rosângela Casagrande, a Railda Lobo, a Maria Cristina Carvalho. Oi, Cris, obrigada pela presença aqui. E a Dani Salles, olha que bacana que a Dani colocou aqui, ó. Precisamos entender que está tudo bem não estar bem. Eu estou amando acompanhar a live, cada vez eu aprendo mais e mais. Obrigada, Dani. Quem agradece somos nós, viu? Obrigada pela participação. Railda, um beijo, querida. E é justamente essa nossa intenção, sabe? De levar, apesar são às vezes alguns temas que tocam realmente o nosso coração, né? Mas não tem como a gente trazer um assunto aqui para vocês, de todas as outras lives que eu fiz também, e as outras que virão, não tem como não tocar, não tem como assim sensibilizar, se emocionar, porque nós estamos falando de cuidar de pessoas, nós estamos falando de cuidar de pessoas, entendeu? E a gente cuida o tempo todo, e o tempo todo nós também estamos sendo cuidados, né? E por vezes a gente também tem que permitir receber esses cuidados, seja né, em qualquer papel do cuidador. Então olhe para si, se você também está dando a brecha para receber esses cuidados, porque só reclamar não vai adiantar, né, Gleice? Deprecia o bem. Não vai, exato. Deprecia o bem. Quanto mais a gente reclama, mais a gente deprecia o bem. Então... Exatamente. E, minha querida, precisamos ir aí para a reta final, né? A questão aí dos valores realmente que nós pudemos aí estar explanando um pouquinho, né, Gleice? Sim. E que realmente cada um, que independente da posição que está, seja de cuidador familiar, seja de cuidador profissional, que realmente sirva de uma autorreflexão esse nosso bate-papo de hoje. Como que está o nosso ato consigo e o nosso ato com o outro. Sim. Né? Independente da pressão, independente da cobrança, eu estou executando, eu estou vivendo da melhor maneira aquela prestação dos meus atos, aquela prestação dos meus cuidados. E
só pra gente, né, então poder fechar, quando a Paulinha traz os valores, né, se vocês lerem o livro que a gente indicou aqui na live, Em Busca de Sentido, vocês vão entender um pouquinho da questão dos valores atitudinais, os valores criativos e os valores vivenciais. Os valores criativos é aquilo que a gente faz a partir da nossa percepção aguçada, da gente construir coisas boas de forma criativa, é o nosso trabalho. Os valores criativos estão no nosso trabalho. Como a gente lida com isso de uma forma leve, como a gente coloca sentido nessa relação com o outro. Os valores de atitude estão no nosso atitude, ato. Então, como a gente estabelece essa atitude de experimentar o cuidado também na nossa vida, né? E os vivenciais, que é realmente a gente explorar isso e sair disso. Então, quando a gente experimenta conhecer, ter a percepção do que não é audível e não é visível, a nossa forma de lidar com a vida, com o outro e com a gente mesmo muda. Porque o que é profundo, de fato, pode ser que esteja no desconhecido, no escuro. E talvez lá esteja a solução que a gente precisa para dar a claridade necessária para a nossa vida e para a vida do outro. É fácil procurar dentro de um espaço escuro aquela agulha que a gente está procurando, né? Vamos fazer uma analogia dos nossos problemas, né? Todo mundo tem. Mas dentro de um cômodo escuro, procurar uma agulha embaixo da lamparina. Então tá tudo escuro, mas ali tem uma lamparina. Então eu vou procurar embaixo da lamparina, tá claro? Eu vou procurar lá. Mas ela não tá lá. Geralmente nunca vai estar. Vai estar escondida. Então ousem se aprofundar. Ousem, né, estabelecer essa relação de profundidade, de se aprofundar no desconhecido, naquilo que não está claro, que é possível encontrar sentido fora da onde é a luz principal. E a gente pode clarear outros espaços, sendo só quem a gente é. E tem que buscar, gente. Tem que buscar realmente, porque a tendência é que cada vez mais a gente precise de cuidado e cada vez mais a gente vai precisar cuidar das pessoas que vão estar perto de nós. Sim. Viu? É isso, né, gente? Precisamos encerrar aqui. Olha só, a Janice colocou, parabéns pelo trabalho de vocês. Hoje, mais do que nunca, precisamos falar sobre afeto. Olha, verdade, obrigada, Jane, é isso mesmo. Nós vamos explorar mais e mais aqui esses nossos encontros, tá? E falando sobre afeto, vamos encerrar aqui. Agradecemos toda a presença, né, as participações aí de vocês. A gente sempre vai estar divulgando as nossas lives. Eu pretendo fazer semanalmente, mas realmente a intenção, né, é vir aqui realmente bater um papo com vocês e realmente usar desse canal aqui para trazer conteúdos, informações, para trazer um pouco de afeto e cuidado para os corações de vocês e que também cuida dos nossos corações a cada tema que a gente traz aqui. E Gleice, obrigada mais uma vez. E já que dentro do afeto, uma das expressões que mais a gente pode fazer aliás, um dos gestos que a gente mais pode fazer para expressar, um abraço. Obrigada. Muito bom, obrigada. Sempre. Gente, obrigada pela presença de todos, boa noite. A Bruna Marquezine, obrigada, gente, colocações muito pertinentes, obrigada a todo mundo, pessoal aqui do Facebook, pessoal do Instagram. Show de bola, gente, até mais. Na semana que vem a gente volta aqui para bater um papo com vocês. Tchau, pessoal, boa noite, beijo.